Você já se sentiu como se sua vida estivesse em ruínas? Como se tudo o que você construiu com esforço tivesse sido destruído de uma hora para outra? Já olhou ao seu redor e só enxergou cinzas, portas fechadas, paredes rachadas e sonhos enterrados sob escombros invisíveis? Talvez você esteja passando por uma temporada silenciosa, onde as orações parecem ecoar no vazio, onde a fé parece cansada, onde até levantar da cama exige mais força do que você tem. Você tenta mostrar ao mundo que está bem, mas por dentro o que há é desânimo, dúvida e a pergunta que insiste em voltar: Deus, onde estás? E essa tem sido a sua realidade. Então essa história é para você. Porque existe um Deus que reconstrói, um Deus que levanta muros, mas também restaura corações. Um Deus que transforma ruínas em testemunhos e faz da dor o solo fértil para recomeços extraordinários. Hoje você vai ouvir mais do que uma história antiga. Vai ouvir sobre um homem chamado Neemias, alguém que chorou, que orou, que se moveu por fé e que, com as próprias mãos, reconstruiu o que parecia impossível. Mas mais do que isso, ele liderou um povo a reencontrar Deus. Essa não é apenas uma lição sobre liderança ou coragem, é uma jornada sobre restauração, sobre o poder da esperança quando tudo parece perdido, sobre a voz de Deus ecoando no meio dos escombros da alma, sobre como, mesmo nos dias mais escuros, o céu ainda se move em nosso favor. Então, prepare seu coração. Não importa onde você esteja ou o que tenha perdido. Deus ainda escreve histórias de reconstrução. E a próxima pode ser a sua. As ruas de Jerusalém estavam mergulhadas em silêncio. Não o silêncio comum das madrugadas, mas um silêncio pesado, carregado de dor e vergonha. As muralhas, outrora símbolo de proteção e glória, estavam em ruínas. As portas tinham sido queimadas, as casas estavam destruídas e os poucos habitantes que ali restavam andavam cabisbaixos, como sombras de um povo que um dia foi grande. O povo de Deus, escolhido por ele, agora vivia o peso do exílio, da destruição e da humilhação. Muitos se perguntavam: onde está o Senhor? Por que ele nos abandonou? Mas Deus nunca abandona os que o buscam de coração. E mesmo quando tudo parece perdido, ele sempre levanta alguém. E foi em meio a esse cenário de ruínas que Deus levantou um homem comum, porém cheio de fé: Neemias. Neemias não era sacerdote, nem profeta, nem rei. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, um servo no palácio da Pérsia. Mas Neemias tinha algo raro: um coração sensível à dor do seu povo e uma fé que via além da destruição. Quando soube da condição de Jerusalém, ele chorou, jejuou e orou. Por dias clamou ao Senhor, confessando os pecados da nação, pedindo misericórdia e rogando por uma chance de restaurar o que havia sido perdido. E Deus ouviu. Com a permissão do rei, Neemias voltou à terra dos seus pais, não como um guerreiro, nem como um conquistador, mas como um restaurador. Chegando a Jerusalém, andou pelas ruínas durante a noite sem alarde. Observou, calculou, planejou, e então, com coragem e fé, reuniu o povo e disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram queimadas. Vamos reconstruir os muros. Neemias 2,17. As palavras de Neemias despertaram esperança. O povo respondeu: vamos começar a reconstrução. E juntos, com cada família assumindo uma parte do muro, começaram a obra. Tijolo por tijolo, pedra por pedra, com as mãos calejadas e os olhos cheios de lágrimas, deram início à restauração. Mas não demorou muito para que a oposição surgisse. Sambalate, Tobias e Gesem zombavam, ameaçavam e tentavam intimidar. Diziam: o que esses judeus fracos estão fazendo? Até uma raposa, se subir nesse muro, o derrubará. Neemias 4:3. Mas Neemias não se abalava. Ele respondia com oração, com vigilância e com ação.
Mandou que metade do povo construísse, enquanto a outra metade empunhava armas. Cada trabalhador tinha uma mão na espada e outra na obra. Neemias sabia que a restauração não viria sem resistência. O inimigo não se cala quando alguém se levanta com fé. E quantas vezes é assim conosco? Quando decidimos reconstruir nossa vida, nossa fé, nosso casamento, nossa dignidade. O inimigo se levanta com mentiras, medos e zombarias. Mas assim como Neemias, precisamos seguir, com uma mão na palavra e outra na ação, com joelhos no chão e olhos fixos no alto. O tempo passou, a oposição cresceu, tentaram enganar Neemias com armadilhas, com cartas falsas, com ameaças de morte. Mas ele respondeu com firmeza: Estou envolvido em uma grande obra e não posso descer. Neemias 6:3. Que frase poderosa! Quando estamos fazendo a vontade de Deus, não podemos descer ao nível das críticas, das dúvidas, das tentações. Estamos envolvidos em uma grande obra. E então, contra todas as probabilidades, em apenas 52 dias, os muros foram reconstruídos. O impossível aconteceu. O que estava destruído por décadas foi restaurado em semanas, não pela força humana, mas pelo poder de Deus, agindo através da fé e da disposição de um homem e de um povo quebrantado. A reconstrução dos muros de Jerusalém não foi apenas uma obra arquitetônica, foi um símbolo. Foi Deus dizendo: Eu ainda estou com vocês. Mesmo depois da queda, da vergonha, do exílio, eu ainda posso restaurar. E essa é a mensagem para você hoje? Talvez sua vida esteja em ruínas. Talvez você esteja cercado por escombros de decisões erradas, relacionamentos quebrados, sonhos frustrados. Talvez você tenha se afastado de Deus e ache que não tem mais volta. Mas escute, Deus ainda reconstrói muros, Deus ainda restaura corações. Neemias nos ensina que não importa onde você esteja, no palácio ou na ruína, o que Deus procura é um coração sensível, um espírito disposto e uma fé que ora, age e não desiste. E Ele vai te usar para reconstruir não só sua história, mas também a vida de outros ao seu redor. Você não é fraco demais. Você não está sozinho. Você não está tarde demais. A restauração começa quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, me usa. A restauração acontece quando você levanta, encara os escombros e começa, mesmo que seja com lágrimas nos olhos, a colocar uma pedra sobre a outra, confiando que Deus está contigo em cada passo. Não importa o que Sambalate diga, não importa o que Tobias murmure, o que importa é o que Deus declarou sobre você. Ainda que o justo caia 7 vezes, ele se levantará. Provérbios 24:16. E quando você se levantar, vai descobrir que aquilo que parecia o fim era só o início de algo novo. Porque Deus ainda escreve novas histórias com os cacos do passado. Porque Deus ainda se move entre as ruínas. Porque Ele é o Deus da restauração. E o que Ele fez com Neemias, Ele quer fazer com você. Não desça. Não pare. Não volte atrás. Você está envolvido em uma grande obra. Antes de darmos continuidade, você que ainda está aqui, digite nos comentários: A paz do Senhor está sempre comigo. Assim, irei saber que você gosta desses vídeos e fará a mensagem de Deus chegar para mais pessoas. Agora, vamos continuar. Mas a reconstrução dos muros foi apenas o começo. Porque Deus não estava apenas interessado em restaurar as pedras de Jerusalém. Ele queria restaurar o coração do seu povo. Neemias sabia disso. Ele não parou quando os muros ficaram prontos. O que ele buscava era mais profundo. Uma reconstrução espiritual, uma transformação de dentro para fora. Porque de nada adiantaria uma cidade murada se os corações continuassem vazios. E foi então que Esdras entrou em cena. Esdras era escriba, conhecedor profundo da lei de Deus. Juntos, Neemias e Esdras convocaram o povo para algo que não acontecia há muito tempo: ouvir a palavra.
Em uma grande praça, diante de homens, mulheres e crianças, Esdras subiu num púlpito de madeira, abriu o livro da lei e começou a ler, desde o nascer do sol até o meio-dia. O povo ficou em pé o tempo todo. Ninguém reclamou. Ninguém quis ir embora. Eles estavam famintos por algo que o mundo não podia dar. Estavam sedentos por direção, por sentido, por Deus. E quando ouviram a palavra sendo lida, começaram a chorar. Choravam porque reconheciam o quanto haviam se afastado. Choravam porque perceberam que, mesmo após tantos erros, Deus ainda falava com eles. Neemias então levantou-se e declarou: Não se entristeçam, este é um dia consagrado ao Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. E ali, em meio a lágrimas e gratidão, o povo começou a ser restaurado por completo. Fizeram uma aliança, confessaram seus pecados, prometeram obedecer novamente ao Senhor, entregaram suas ofertas, celebraram com festas, louvores e gratidão. E esse é o poder da palavra. Ela nos confronta, nos quebra, nos transforma, mas também nos cura, nos levanta, nos guia. E talvez hoje você esteja como aquele povo, com os muros da vida reconstruídos por fora, mas ainda com rachaduras por dentro. Talvez até tenha voltado à rotina, ao trabalho, à aparência de normalidade. Mas seu coração ainda chora em silêncio. Deus te trouxe até aqui não só para consertar o que é visível. Ele quer curar o que ninguém vê. A restauração completa não vem apenas com força e ação. Ela vem com arrependimento e palavra. Neemias e Esdras nos mostram que Deus é um Deus de reconstrução, mas também é um Deus de renovação espiritual. Ele não apenas fecha feridas, ele cria um novo coração. E se você se sente distante, quebrado, cansado, escute. Deus ainda fala com você. Sua palavra ainda tem poder. Sua presença ainda alcança corações feridos. E Ele ainda está chamando você de volta para perto. Não importa o quanto você tenha se afastado, nem há quanto tempo está em silêncio. O Deus que restaurou Jerusalém quer restaurar você, quer te dar nova visão, nova força, novo propósito. Volte a ouvir sua voz. Volte a abrir a Bíblia com fome, com sede, com coração quebrantado. Porque é ali, entre versículos e promessas, que você encontrará a paz que está procurando. É ali que seu espírito cansado será revigorado. É ali que Deus vai falar com você de novo, como falou com Neemias, com Esdras e com aquele povo. Hoje, Deus te convida para essa reconstrução que vai além das aparências, que ultrapassa a religiosidade, que toca o fundo da alma e muda tudo. Porque Ele ainda está no negócio de restaurar o que foi quebrado. E talvez, só talvez, o motivo de você estar ouvindo tudo isso agora seja esse. Deus está te chamando de volta. Não resista, não fuja, não adie. Ouça, sinta, volte. Porque a verdadeira força não vem de nós, vem da alegria que encontramos nele, e essa alegria é a sua força. Se você gostou dessas histórias, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nessa trajetória de luz e fé. Você é importante aqui. Que a paz de Deus esteja sempre contigo.